Graça e paz a todos, da parte de Cristo. O texto que eu trouxe à nossa reflexão hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, texto sobre o qual, capítulo 24, um texto sobre o qual já recorri em outras ocasiões, mas a Bíblia, enquanto fonte de inspiração, é infinita. Por mais que nós leiamos e releiamos estes textos, eles sempre nos apresentam, sempre nos possibilitam a leitura de um tema novo, a apreensão de uma ideia nova, de um detalhe outrora não visto, não enxergado. E eu vou recorrer novamente a ele para compartilhar com vocês alguma coisa inserida nos versículos 29, 30 e 31. Ora, esses versos também se inserem, estão ligados ao encontro que Cristo teve com os dois discípulos a caminho de Emaús. Já sabemos, já conhecemos o contexto, são duas personagens desiludidas, desencantadas, desesperançadas, para nos valermos de um termo mais preciso, duas figuras desesperançadas que seguiram Cristo até a cruz e esperavam vê-lo ressurreto, porém já era final do terceiro dia e eles ainda não tinham reencontrado o Cristo ressurreto. Ora, desesperançosos, portanto, desta possibilidade, eles então tomam o caminho de casa, deixando Jerusalém e indo para Emaús. No meio do caminho, Cristo os encontra, inicia um colóquio, um diálogo com eles e percorreram todo o caminho até Emaús sem reconhecerem que diante deles estava o Cristo ressurreto, a razão de ser de sua esperança. Ora, chegando em Emaús, Cristo aventa continuar a sua caminhada e eles então pedem para que Cristo passe com eles aquela noite, porque já era tarde, as horas já estavam avançadas. Eles dizem a Cristo: fique conosco, pois já se faz tarde. Cristo então aceita o convite, entra em sua casa e na hora da ceia, na hora em que aqueles hospedeiros, os anfitriãos servem o Cristo com seu pão, Jesus toma o pão, o parte, e só aí então eles reconhecem que quem estava diante deles era o Cristo ressurreto. Ora, essa cena é uma cena muito bonita. Esse episódio é um dos episódios dos mais belos das Sagradas Escrituras, ao meu ver, e episódio que inclusive inspirou o pintor italiano Caravaggio, já no barroco italiano, a congelá-lo nesse exato momento em que Cristo parte o pão e os discípulos reconhecem que aquele que estava diante deles era a razão de ser de sua esperança. Ora, Jesus então, quando eles reconhecem que era o Cristo que estava em sua casa, em sua mesa, Cristo então desaparece do seu olhar, Cristo então é trasladado daquele
ambiente daquela casa de forma repentina. Ora, vejam, o que Lucas nos ensina por meio dessa passagem, que o evangelista nos mostra nessa passagem, é que aqueles 2 discípulos reconhecem o Cristo no partir do pão. Quando Jesus reparte o pão e aventa compartilhar com eles. Ora, nessa cena, está a essência da mensagem cristã. Está a essência do Evangelho do Cristo. Ora, cristianismo é, acima de tudo, o repartir do pão. É o compartilhar com o outro que se tem. É comungar com o outro aquilo que o outro carece, aquilo que o outro precisa. Ora, na contramão deste evangelho distorcido que anda sendo pregado por aí, fundado, pautado no acúmulo excessivo de bens, fundado nessa teologia da prosperidade, ora, talvez nos escandalizemos quando nos deparamos com um texto desse e, uma vez mais, aprendemos que evangelho, em sua essência, é partir do pão, é o partir do pão. Jesus se revela àqueles homens no partir do pão. Aí está a essência do evangelho. Evangelho é pão compartilhado. Evangelho é pão comungado. Evangelho é pão distribuído de tal modo que entre todos não haja necessidade e carência. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo.